Essa ideologia, né, presente de Hollywood do final dos tempos, né, ela acaba fazendo com que a gente sempre queira sugar mais o presente. É por isso que aí entra uma conta que não fecha. Se a ideologia maia, se Nostradamus, se Hollywood está sempre falando que o mundo está acabando, então eu vou beber toda a água que eu puder, eu vou consumir tudo que eu puder. E vou criar o meu conceito. Eu vou viver o prazer todo que eu puder. Ou seja, a ótica está totalmente invertida. E lá no Apocalipse há uma denúncia de João nessa inversão de ótica. Quando o Império Romano sacrificava os cristãos, quando o Império Romano exaltava a sua grandeza, tirava as pessoas dessa vivência adequada, João começava a alertar. Então é tempo da igreja ela verificar qual é a contribuição que ela precisa dar efetivamente com relação a isso. Então, nós não podemos deixar que só Hollywood esteja falando dessa questão. Nós não podemos deixar isso para as ideologias maias. A gente precisa, como igreja, encontrar uma forma de pregar isso nesse novo mundo moderno, com essas novas possibilidades. Eu penso que, eu vou usar a frase que o pastor falou, o Apocalipse termina falando, né? A igreja e a noiva, o Espírito e a noiva dizem vem. Eu creio que é uma necessidade de nós enxergarmos que, enquanto igreja, nós precisamos de dizer vem. É através da gente orando e falando, ora vem, Senhor Jesus. Nós precisamos de clamar a vinda do Senhor. E muitas vezes nós deixamos as coisas acontecerem como se elas fossem acontecer naturalmente, independente da minha colocação. Mas se nós formos olhar a vinda do Messias da primeira vez, houve um clamor do povo. A gente encontra Simeão e Ana no templo, clamando pelo quê? Pela vinda do Messias. E todas as vezes que Deus quer intervir na terra, que Deus já tem um plano pré-determinado e Ele quer fazer algo na terra, Ele levanta intercessores antes, que clamam a Deus por aquilo que Ele vai fazer. E há uma necessidade da igreja dos nossos tempos orar desse jeito, Senhor, volta, venha o teu reino, faça a tua vontade, implanta o teu reinado sobre a terra. Hoje, eu creio que os cristãos, nós somos o único povo que detém a verdade. Uhum. E eu estava comentando no intervalo que, quando eu estive fora, nós podemos ver claramente, Felipe, que quem mora fora, as pessoas, os hindus, os muçulmanos, eles vivem a mentira como se fosse verdade. Uhum. E eles pagam o que for para defender a mentira. E nós temos a verdade e vivemos como mentira. Como mentira. Se você soubesse que Jesus vai voltar, qual seria a postura de vida? Se a igreja realmente entendesse que essa verdade é uma verdade, qual a postura de santidade e de preparo da igreja? E de se colocar enquanto trabalhadores, espalhando as boas novas da salvação no mundo. Eu me lembro de um texto de um ateu que eu li enquanto estava na África, falando sobre isso. Olha, eu não acredito nos cristãos, nos evangélicos, porque se o que eles falassem fosse verdade, eu faria isso, eu faria. Se eu acreditasse que Deus amou o mundo e deu o filho dele para morrer, eu contaria isso para todo mundo. Eu teria uma outra postura em relação à eternidade, mas nem eles acreditam. Porque como ele não vê os cristãos fazendo, né? Não vivem. Então nós vivemos a verdade como mentira. Enquanto muitas pessoas estão pagando um preço muito caro, sacrifícios enormes. Eu me lembro de ter recebido 2 hindus lá em casa, coleguinhas das minhas filhas. E estava no período deles, daquele período de purificação. Então eles ficam 1 mês sem comer carne. Ora, eu era uma estrangeira, convidando as coleguinhas, uma tinha 10, uma tinha 8 anos. E elas ficaram lá em casa, eu fiz aquela comida gostosa, um dia de brincadeira, as coleguinhas das meninas, pois elas não comeram carne. E eu fiquei olhando aquilo e falei, quais crianças cristãs fazem um jejum hoje? Um jejum de 1 mês. Olha, as crianças lá no Ramadã, quanto investimento em cima do engano. E nós que detemos a verdade, o que nós fazemos? A igreja, a Bíblia é clara em dizer que nesse período o amor ia se esfriar de muitos. Né? Nesse período, a gente está vendo o que está acontecendo. A minha mãe esteve em Israel há 3 semanas. E o tema foi exatamente os sinais em Israel. Então, ela tirou as fotos e ela falando lá, olha, o deserto está florescendo. Olha o tamanho dos tomates no deserto, o tamanho do pepino no deserto, o tamanho das frutas no deserto. Todos os sinais que a gente for colocar, o templo,
Os alicerces já sendo iniciados, todos os utensílios internos do templo já prontos. Então, nós estamos vivendo realmente os tempos do fim. E a Bíblia fala que seria como Sodoma e Gomorra. Eu creio que em Sodoma e Gomorra a gente tem três coisas que eram mais sérias. Era a perversidade sexual, né? A injustiça social, que o Jeremias vai descrever, e a idolatria. Então, são as coisas terríveis que hoje estão completamente ampliadas, aumentadas. Agora, há um ponto aqui importante, porque a Suzy fala está corretíssimo. Agora, a igreja, ela não é isenta da influência do mundo. É verdade. E Paulo vai dizer em Romanos 12, transforma a sua mente para você não ser cooptado por esse sistema. Exatamente. Ok? Então, não é brincadeira a igreja estar num contexto anticristo, porque hoje não é uma sociedade ateia, ela é anticristã. Todo mundo crê em Deus. Agora, quando você afunila para Jesus, aí é uma sociedade anticristã. Quando você afunila para Cristo, você trata de exclusivismo. Sim. Jesus, ele é exclusivo, ok? E a mensagem cristã, ela não é inclusiva do todo. Ela vai segmentar esse negócio aí. Então, quando nós percebemos, a igreja se deixou levar por esse atrativo do mundo mundano, dessa era presente, dessa forma de pensar presente, que é anti-Deus. Então, ela está vendendo ou está sacrificando a sua mensagem no altar do pragmatismo. Então, funciona? Faz. Não é se funciona, faz. Está na palavra? Certo, faz. É verdade? É. Tá ok? Então, por exemplo, hoje quando alguém troca de igreja, troca por qual motivo? Ah, meus filhos se adaptaram melhor na igreja tal. Ela não quer nem saber a pessoa troca de igreja, ela faz um trânsito religioso. Sim. E como você colocou, ela tem à disposição uma inúmeras possibilidades de igrejas. A literatura apocalíptica, ela traz justamente isso. O cristão, ele precisa se distinguir. Ele tem que, na sociedade, ter uma postura que é diferenciada, como você coloca, segmentada. Quando, na verdade, o cristão ele não se preocupa com isso, surge essa questão. Há uma certa tolerância ao cristianismo, né? Mas não identificação. Mas aí eu penso que, em algum momento da história, nós, como igreja, fomos perdendo um pouco da nossa relevância, um pouco da nossa participação. Os evangélicos, quando levantam bandeiras, são poucas as bandeiras hoje. Qual seria, em termos da nossa sociedade brasileira, da nossa presença marcante? Quais áreas que a gente poderia, efetivamente, o pastor aqui ele me falou de um trabalho social fantástico. Quantas igrejas hoje podem dizer que atuam socialmente? São poucas. Quantas igrejas querem atuar, atuam, vou dar um exemplo aqui, né? Quando querem atuar, atuam, talvez demonstram ou mostram uma cara, uma face da igreja até preconceituosa, de alguma forma, como a gente tem visto aí fora, né? Não que a gente tem que agradecer, aceitar o pecado, mas a gente também tem que tentar transmitir a mensagem, penso eu, assim, né, com amor, com aceitação. Olha, venha, nós vamos te aceitar, nós vamos... A pastora Suza colocou bem a questão de Jeremias, da questão social. A posição da igreja não é só moral. Acho que é uma tarefa moral da igreja colocar valores para a sociedade. Isso é uma tarefa. Mas a questão da igreja é social, é denúncia profética. Há um todo de misericórdia, há um todo da mensagem cristã, que de repente a gente foi reduzindo apenas uma bandeira moral. Então, há hoje uma enorme resistência aos evangélicos, à igreja cristã, porque ela resumiu toda a sua mensagem. Ela pegou o evangelho, que é integral, que é uma proposta de salvação para o ser humano, de transformação para a sociedade e de novos céus e nova terra para o mundo inteiro, e reduziu a uma bandeira moral. Desse ponto de vista, nós caminhamos sempre para a rejeição dos cristãos. Agora, do ponto de vista moral, aí você cai na insignificância. Por quê? Porque o moral é algo privado, individual, não é mais social. Talvez o que é para você não é para mim, o mundo pensa assim, né? E outra coisa, a igreja não é chamada para discutir os grandes momentos sociais. Ninguém chama a igreja mais. Só um detalhezinho. Quando o pastor fala aqui sobre a diferenciação do cristão, nós tivemos um exemplo clássico domingo passado, que eu vi pela televisão.
um jogador que ganhou um título estadual com uma faixa de 100% Jesus na testa, provoca uma festa numa boate. É isso aí que está complicado. Com 10 mulheres para cada homem. Quer dizer, o cara se diz cristão, se diz dizimista, põe uma faixa na testa e promove uma orgia depois. E é o mesmo camarada que as crianças e os jovens hoje, todo mundo queria ser ele, né? Perfeitamente. Um exemplo. Está sendo um exemplo, né, Flávio? Outra coisa importante. Só Jesus na casa. De tanto a igreja se aproximar do mundo nos seus comportamentos e conceitos, perdeu a relevância. Ah, mas aí que tá. Ah, não, agora para pimentar aqui, Suzy, rapidinho. Aí é o que eu tava falando, que a gente tava falando lá no início. Esse mesmo jogador que você está falando aí, que agora eu lembrei disso aqui, ele diz que é pastoreado, ele diz que é cuidado, ele diz que tem uma igreja, ele diz que é dizimista. Aí não é o papel de quem? Como a menina botou assim, a menina mandou e falou assim, pastor, qual que é o papel da igreja então no preparo? Esse é o papel da igreja? O papel desse camarada. Deixa eu falar. Câmara da verdade. Alô, meu cidadão, você que está aí recebendo o dízimo desse cidadão, toma vergonha, meu pastor. Deixa eu falar uma Segura, coisa. gente. Eu acho que isso é a mensagem que nós estamos falando sobre, a mensagem Apocalipse, ela entra na igreja de uma maneira muito especial por causa desse ponto. Porque quando nós vamos para o Apocalipse, o que se importa? Se Jesus vai voltar, tá? O que é importante? É importante, primeiramente, ser salvo. E aí a mensagem apocalíptica anula a visão de igreja que nós temos. Placa, templo, denominação, e coloca a igreja do Senhor como uma outra coisa que a gente se esquece. A igreja do Senhor não é os membros da igreja tal, é um grupo de pessoas aqui na Rússia, na China, nos Estados Unidos, lá no Congo, que hoje estão dobrando os joelhos, estão santificando suas vidas e buscando a face de um Deus vivo. E é esse o povo que vai subir. Não é o povo que vai na igreja, não é o povo que lê a Bíblia, não é um povo que nem que faz milagre ou que profetiza. Como Jesus é o disse, povo santo. Então a mensagem do Apocalipse ela é importante porque ela vai mostrar o que é a igreja. Vai falar de uma multidão de santos que vai subir. E quando nós pensamos nessa multidão de santos, nós repensamos o que é a igreja. E aí a gente começa a olhar com outros olhos. A igreja do Senhor está doente? Não está não, Felipe. Tá não. A igreja do Senhor, o Senhor Jesus está preparando. A gente pode olhar organizações, as organizações estão Elas doentes. estão doentes, é isso. É verdade. As organizações estão muito doentes. A igreja as organizações não têm influência política, não tem nada. Está tudo errado. Mas a igreja do Senhor, Ele está preparando a sua noiva. A E a noiva do né? Senhor, a noiva do Senhor, olha, eu tive a oportunidade de ver irmãos que não têm nada, lindos, santos, e esses existem. Existe esse povo separado por Deus, que não dobrou os joelhos a Baal, que não buscou beber água de outras fontes. E é esse o povo que vai ser arrebatado. Como tem também irmãos ao redor do mundo que tem tudo, mas permanecem fiéis a Deus. Sim. São Fiéis humildes, ao Senhor, simples, exatamente. entendeu? Eu acho que essa mudança política, o que a gente viu na história da igreja? Jesus veio de baixo para cima. Não é alguma coisa que vai vir de cima para baixo, como o judeu está esperando. O judeu está esperando o Messias até hoje, que vai vir, vai colocar Jerusalém como a capital do mundo, né, do sistema, e vai mudar realmente tudo. E vai implantar um novo céu e uma nova terra, um novo governo, um governo correto, que não vai, onde as pessoas vão ter justiça social, equidade, uma nova natureza, um resgate dessa coisa, não vai ter poluição. Um Messias que vai dar conta do caos. É o que os judeus estão esperando hoje. E nós sabemos que Jesus vai voltar como rei. Mas o que ele deixou de legado para nós foi assim: muda você primeiro. Começa você a amar o inimigo. E essa mudança que vem de baixo para cima, que começa do indivíduo, ela transforma o meio. Então, nós podemos pensar assim numa mudança a nível social tal, e a igreja tem pregado essa mensagem. Eu tenho visto várias organizações se levantando em prol da fome, os missionários estão fazendo muita diferença, tem muita assistência social, mas a mensagem apocalíptica é diferente. A mensagem apocalíptica é: se prepare mesmo.